Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de Microsoft Excel envolvendo tabela dinâmica. Nesta aula estaremos esclarecendo algumas dúvidas que surgiram de usuários em referência à nossa aula anterior, aula de número 7. Vamos lá. Na aula de número 7 nós fizemos uma apresentação dos recursos de campo de página na tabela dinâmica, a forma de nós organizarmos e consolidarmos dados de diferentes intervalos de dados em uma mesma pasta de trabalho, trazendo isso para o relatório de uma tabela dinâmica e usando para isso um campo de página como essa referência. E surgiram algumas dúvidas de alunos. A primeira pergunta: como fica a atualização quando inserimos novos produtos, ou seja, acrescentamos novas informações, novas linhas ou novas colunas nessa estrutura? Como eu posso incluir as novas filiais nesse resultado? Como eu posso fazer a inserção de novos dados uma vez que essa pasta de trabalho já está estruturada? Como é que eu posso incluir os nomes das filiais nos campos de página? E como eu posso utilizar mais de um rótulo de linha? Vamos olhar o nosso arquivo de exemplo e ver como que nós podemos trabalhar com isso. Na aula anterior nós fizemos a organização desses dados, trazendo informações da quitanda da região norte, sul, leste e oeste. E trouxemos para cá a consolidação. Lembrando que os produtos não são os mesmos em todas elas, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas varia de um para outro, e mesmo assim a organização dos dados é feita aqui na tabela dinâmica. Lembrando que o rótulo de linha é utilizado sempre a primeira coluna, ou a coluna mais à esquerda, e a linha superior, a linha inicial, que eu tenho como referência para isso. E ele vai utilizar esses mesmos rótulos para fazer a montagem disso. O agrupamento destas informações ele trará, no caso do rótulo de linha, em ordem alfabética. E no caso do rótulo de coluna, a sequência com que ele encontra isso, porque ele está localizando isso em função dos meses do ano que eu tenho ali disponibilizados. E aqui nós temos as informações práticas para que a gente possa estar trabalhando e visualizando os dados que efetivamente nos interessam. Qual é o inconveniente desse trabalho? Nós pedimos aqui para fazer a montagem para que o próprio Excel criasse a nossa página, e ele trouxe aqui item 1, item 2, item 3, cada uma dessas informações. No caso aqui do item 1, começa com abacaxi. Quem é o item 1 aqui nessa estrutura? Se nós formos olhar, nós temos aqui os dados referentes. É abacaxi, porque ele coloca isso em ordem alfabética. É a estrutura conforme ele organiza essas informações que nós temos aqui dentro da estrutura. Vamos voltar aqui e ele me mostra, primeiro a planilha leste, depois a norte, depois a oeste e depois a sul. Lembrando, não foi nessa ordem que nós fizemos a inserção, mas ele coloca isso em ordem alfabética, da forma com que o nome das planilhas ou dos intervalos que nós estamos utilizando fazem referência a ele lá. Muito bem. Nós vamos para uma outra pasta de trabalho, onde nós temos nomes de regionais diferentes e valores diferentes para isso, e vamos repetir o procedimento para saber como é que nós podemos criar isto e já sanar a primeira dúvida: como fazer com que na lista ali do campo de página apareça o nome da filial, tá ok? Então nós vamos pedir aqui na planilha total para que ele faça a somatória das informações que eu tenho disponibilizadas aqui. Lembrando que no nosso caso aqui, fórmula, gerador de nomes, os nossos intervalos, todos eles se chamam dados dentro dessa mesma estrutura. Muito bem, vamos voltar lá na planilha total, e lá na planilha total nós vamos pedir a criação, vários intervalos de consolidação. Diferente da outra situação onde nós pedimos que ele criasse o campo para mim, aqui eu vou pedir que ele crie um campo de página. E nós vamos começar a fazer a inserção dos dados. Nordeste, e eu vou indicar para ele qual que é o intervalo. E eu tenho lá o intervalo de referência chamado dados. Muito bem. Na sequência disso, nós vamos pedir para inserir o centro-oeste, ou você pode já ir criando a estrutura das páginas. Vamos fazer a atividade intercalada, porque assim já fazemos as devidas referências que nós precisamos para isso. E aqui eu vou dizer para ele que no caso aqui, esse campo se chamará Nordeste. Muito bem. Vamos fazer agora a inserção do próximo intervalo,
que será o Centro-Oeste, e o intervalo também se chamará dados. E vou pedir para adicionar. Ele aqui está selecionado e aqui eu vou pedir para ele que, no caso deste aqui, ele não vai se chamar Nordeste, ele se chamará Centro-Oeste. Muito bem. Detalhe importante, não batam no Enter ou não cliquem, senão você avançará para o próximo step. E eu ainda não terminei de fazer todas as inserções. Fizemos a Nordeste, fizemos a Centro-Oeste, vamos fazer agora a inserção dos dados da página da Sudeste. Voltamos aqui para esse intervalo, fazemos o indicativo da Sudeste, ele já traz o intervalo anterior como sugestão, não é o caso. Nós vamos pedir aqui dados e vamos pedir para adicionar. Surgiu o Sudeste aqui e aqui eu vou fazer a marcação indicando para ele Sudeste. Muito bem, volto para cá, vou fazer o indicativo de Central e de novo o mesmo indicativo de dados. Adicionar. E aqui eu vou trocar para Central. Ao fazer esse tipo de procedimento, observe que o nome das unidades já estão disponibilizadas em cada um deles ali. Fiz o indicativo de Central, cliquei confirmando que era aqui que eu queria, eu volto e eu já tenho os nomes ali disponibilizados. Lembrando, os nomes aparecerão agora conforme está indicado aqui. Eu vou dar um clique agora no avançar, vou solicitar que ele faça isso nesta planilha já existente, a partir da célula A4, vou clicar aqui no concluir e eu tenho os meus dados ali disponibilizados. Então, uma das dúvidas feitas ali, como eu faço para definir o nome das filiais para facilitar o processo de entendimento? Está aqui, ó, planilha Central, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Elas aqui aparecem em ordem alfabética. Central, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Quero ver somente os dados da Central? Está ali. Quero visualizar as informações referentes a Centro-Oeste? Está ali. Então, dessa forma com que você adiciona ele. Quero voltar a visualizar todo mundo? Clico em tudo, estou de volta lá e eu estou com as informações. E aqui eu posso trocar esse indicativo de página 1 desse campo ativo e trocar, fazer um indicativo para ele que aqui são as filiais. Isso feito, eu já tenho lá o indicativo. Pergunta número 2. O que acontece caso eu inclua novos dados? O processo de inclusão de novos dados ali é relativamente simples, porque como nós estamos fazendo apontamento para os intervalos de dados, onde nós estamos usando a função desloque e o intervalo se redimensionar automaticamente, basta que você faça a inserção de qualquer novo produto dentro dessa estrutura. Nós podemos vir aqui para, por exemplo, a região Sudeste e vamos fazer a inclusão de morango. Morango nós temos já na lista total? Não, não temos. Então vamos pedir aqui morango. Observe que nós estamos fazendo a inserção ao final dessa estrutura. Vamos fazer a inserção de dados aqui e vamos incluir estas informações. Vamos aqui na planilha, por exemplo, Centro-Oeste, pedir a inserção dos meses de outubro, novembro e dezembro. E vamos fazer a inserção de dados para esses produtos somente. O restante continua zerado. Ou seja, fizemos as alterações em duas dessas estruturas. Foi a inclusão de morango e a inclusão dos meses de outubro, novembro e dezembro na filial Centro-Oeste. Dezembro eu não tenho aqui disponibilizado, morango aqui também não. Volto aqui para a planilha, vou até a área de design, de análise de dados da tabela dinâmica e vou pedir para fazer a atualização dessas informações. Ao fazer a atualização, os dados já estão lá disponibilizados para que você já tenha a inclusão automática dessas novas informações. Seja o mês de dezembro, que nós incluímos a partir da Centro-Oeste. Se eu selecionar aqui Centro-Oeste, ele me indica os dados aqui até dezembro. E na Sudeste, nós fizemos a inclusão do item morango, que também está presente e disponibilizado aqui na minha estrutura. Volto, disponibilizo aqui e tenho o indicativo ali feito. Muito bem. A outra pergunta que fizeram: como é que eu faço para incluir uma nova filial?
criei uma nova filial. Bom, essa filial basta que você crie ela dentro aqui dessa estrutura, dessa mesma pasta de trabalho que você se encontra, ou faremos a inclusão de dados oriundos de uma outra pasta de trabalho. Então nós vamos pedir aqui, no caso do assistente, vou pedir aqui para voltar e farei a inclusão desse novo intervalo. E vou procurar esse intervalo. Muito bem. Vamos fazer a solicitação aqui de busca, vou pedir aqui aquela planilha área que nós havíamos já deixado definido ali e disponibilizado. Vamos pegar as informações da região norte. Então ele traz a informação ali da pasta de trabalho área CISLSX norte e nós temos um intervalo chamado dados ali. Eu vou pedir para adicionar. Ao fazer isto, fiz a inclusão deste intervalo e aqui eu farei o indicativo para ele dizendo que o campo aqui é da planilha norte. É uma nova regional que está sendo inserida aqui. Fiz a digitação do nome e cliquei na referência aqui em cima. Então, se eu olhar agora, aqui está na central, aqui está na centro-oeste, aqui está no nordeste, aqui está na sudeste e aqui está na planilha norte que está numa outra pasta de trabalho. Dica: ao fazer isso, sugiro que você mantenha a pasta de trabalho aberta no momento da construção, para facilitar o seu trabalho de consolidação. Trazemos aqui, consolidar, e ao retornarmos, temos as informações já organizadas aqui e nós temos aqui Central, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Norte. Já temos os dados ali todos disponibilizados. Quero visualizar somente os dados da filial Central, tenho ela aqui disponível. Quero visualizar só do Sudeste, está ali. Quero visualizar só a Norte, que fez a inclusão por último agora. Eu tenho os dados aqui disponibilizados. E as informações referentes à filial Norte, onde eu tenho os dados de janeiro até junho, com as suas respectivas informações ou dados ali disponibilizados. Com esse procedimento nós já esclarecemos 3 das dúvidas. Como eu faço a atualização dos dados? Basta que você faça a inclusão. Incluir novas filiais, retorna para o assistente da tabela dinâmica até aquela tela onde você faz a definição dessas ações. E como é que nós podemos estar fazendo a inclusão do nome das filiais aqui no campo de página? Nós precisamos de fazer a criação disso pedindo um campo de página. E a outra dúvida que nos perguntaram foi a questão dos rótulos de linha. Caso eu queira fazer a inclusão de mais de um. Vamos visualizar um outro exemplo, numa situação de uma pasta de trabalho já estruturada para isso. Para que possamos visualizar os resultados, ou como ficaria a organização desse relatório, onde nós utilizamos mais de um campo para fazer essa referência, que nos foi perguntado, utilizando mais de um rótulo de linha para isso, nós vamos usar esta outra pasta de trabalho de exemplo, onde nós temos aqui os dados da região Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. E vamos solicitar a montagem do relatório aqui. Muito bem, nós vamos pedir a organização, de novo assistente de tabela dinâmica, vários intervalos de consolidação, vamos pedir para avançar, vamos pedir que ele crie o campo mesmo, para que a gente não precise de fazer a montagem disso, como nós fizemos no exercício agora há pouco, e vamos fazer o indicativo dos intervalos. Norte, eu vou fazer indicativo, que aqui no caso nós estamos usando a referência vendas. E vou adicionar. Lembrando, observando que aqui eu estou pegando os dados, estamos buscando os dados aqui da coluna B até a coluna H. Pulei a coluna A. A título de exemplo, para que a gente possa ver como é que ele se comporta com os rótulos. Como a primeira coluna era uma data, ficaria mais didático estar explicando para vocês o campo a partir do campo supervisor. Vamos lá, adicionei, agora vem a região Sul, de novo o mesmo truque, usando o mesmo nome para todos eles. Isso facilita o nosso processo de organização. Eu tenho que ficar memorizando um nome diferente para cada uma das áreas. Como são áreas afins, o mesmo nome não tem problema. Aqui o indicativo de vendas, Nordeste. Aqui a mesma coisa, a mesma referência, vendas, adicionar e, por fim, Sudeste. E o intervalo, vendas. Todos eles ali relacionados, vou pedir para avançar, faz a inclusão ali, concluir. E ele trouxe. O que eu tenho de diferente aqui nesse caso? Nós temos aqui os rótulos, onde nós temos os itens de 1 a 5,
com a representação específica de cada um deles, como a gente já havia visto anteriormente em ordem alfabética. O primeiro rótulo de linha, que era a informação que eu tenho aqui do supervisor, ele trouxe agrupado como está indicado aqui. Mas cidade, cliente, estado, ele já traz isso obrigatoriamente dentro da estrutura do campo de valores. Por quê? Como nós havíamos comentado inicialmente lá na primeira aula, onde nós fizemos o apontamento disso. Ele leva em consideração aqui somente a primeira coluna e a primeira linha como rótulo de linha e a primeira, no caso a primeira coluna como rótulo de linha e a primeira linha como rótulo de coluna para fazer o indicativo dessa organização de informações. E como ele está trazendo aqui, ele está te mostrando aqui no caso contagem. Por quê? Ele está entendendo que como eu tenho campo de texto ali, ele não vai somar, ele vai contar. Contar inclusive as ocorrências de total de previsto e de realizado. E se eu trocar a informação aqui, pedindo que em configurações de campo de valor, ao invés de contagem, a gente traga soma, ele somará somente os campos de valores que ele tem disponibilizado lá, que é a coluna de previsto e a coluna de realizado. Ou seja, a organização dessas nossas informações utilizando mais de uma coluna para a utilização de rótulo de linha ou mais de uma linha ou outros intervalos para que a gente possa fazer indicativo de coluna, vai dar confusão, vai dar ruim, como vocês estão visualizando ali, tá ok? Essa é a forma de trabalho dele, que é o conceito, como eu havia dito já também anteriormente, idêntico àquele que nós temos disponibilizado na informação quando nós buscamos aqui o recurso de fazer a consolidação de dados, onde ele utiliza como referência de rótulo a linha superior e a coluna da esquerda. Somente a primeira linha superior, somente a primeira coluna da esquerda do intervalo que você está fazendo como referência. Retornando aqui para a nossa apresentação, nós vimos o uso da tabela dinâmica com diferentes intervalos de consolidação, usando um código de página único e esclarecendo as dúvidas dos alunos que me questionaram a respeito disso. E outros detalhes e complementos a respeito de tabela dinâmica nós teremos em outras videoaulas que nós estaremos disponibilizando aqui no canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.